Olá pessoal, tudo bem? Nessa segunda semana a gente vai falar um pouco sobre os setores da economia, tá? Afinal, eles que regem a zona rural, a zona urbana. Então vamos falar um pouco sobre os tipos de setores da economia. A gente tem o setor primário. O setor primário ele é baseado na agricultura, na pecuária e no extrativismo mineral, né? A gente tem o setor secundário, que é a transformação desses produtos do setor primário, e a gente tem o setor terciário. O setor terciário ele é baseado no comércio e na prestação de serviços. Então vamos lá. O setor primário, vamos imaginar que seja a plantação do café. Então eu planto café. Setor primário, agricultura. Colho esse café e vendo para uma indústria. Essa indústria ela vai transformar o grãozinho de café no pó de café. Então, essa transformação é do setor secundário, que é da industrialização. E quando esse café ele já está embalado e vai ser vendido no comércio, em supermercados, né? Ele já faz parte do setor terciário, tá? No setor terciário, além do comércio, a gente tem a prestação de serviços. Então, o que é essa prestação de serviços? São salões de beleza, os professores, tudo que uma pessoa ela presta serviço para outra pessoa, ela se encaixa no setor terciário, tá? Além disso, no setor terciário, a gente tem um setor muito importante, que é o setor do turismo. Então, o turismo, ele é um setor que ele vem agregando economicamente muito para os países. Então, quanto mais desenvolvido for o país, mais investimento no setor terciário e no setor secundário ele tem, tá? Por quê? Porque o que vale mais? O grãozinho de café, né? Ou o café já moído, transformado em café gourmet, né? Então, um saquinho de café, né? Se você for trabalhar se você for mexer nessa área, for gourmetizar, você pode agregar valor, colocar uma embalagem diferente, né? Ele vai valer muito mais. Então, o produto final, ele vale muito mais do que a matéria-prima. Então, quanto mais produção do produto final o país tiver, mais desenvolvido ele é. Então, vamos imaginar nos Estados Unidos, né? Que é um país desenvolvido. Lá, vocês acham que lá a economia se baseia na plantação, na agricultura? Ou vocês acham que a economia lá se baseia no setor terciário, no comércio e na prestação de serviço? Respondeu bem quem falou comércio e prestação de serviço. Então, quanto mais desenvolvido for o país, maior sua concentração de pessoas trabalhando no setor terciário. Até porque, nesses países desenvolvidos, o setor primário, que é a agricultura e a pecuária, ele é altamente mecanizado. Então, a gente não vê, a gente só vê máquinas, né? Trabalhando nesses setores. Então, não tem pessoas para trabalhar, certo? Então, vamos lá. Nessa segunda semana, basicamente, eu queria falar um pouco sobre esses três setores com vocês. Eu vou explicar um pouco dos exercícios um a um para facilitar o entendimento de vocês. Então, os exercícios que eu vou passar hoje para vocês... só voltando aqui, ó. Quem puder assistir esse vídeo aqui, ó, tá o link no YouTube. Quais são os setores da economia para ajudar vocês a entenderem mais sobre isso, é muito interessante. Então, os exercícios que eu passar hoje, quarta-feira, vocês vão me mandar a foto. Quem tiver a apostila impressa, pode fazer os exercícios na apostila. Quem não tiver ela impressa, não tem problema, faz no caderno, tá? Então, vocês vão tirar foto, tanto quem fez na apostila quanto quem fez no caderno, e vão me mandar
até sexta-feira, às 18 horas. Então, fiquem atentos aos prazos. Eu tô passando esse vídeo para vocês hoje, quarta-feira. Então, eu vou dar o prazo para vocês responderem e me mandarem fotos até sexta-feira, às 18 horas. Após esse dia e após esse horário, eu não vou aceitar, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ler questão por questão com vocês e vou explicando para ajudar vocês a entenderem mais, tá? Então, no exercício 1, da página 71, fala assim, ó. À medida em que as sociedades se desenvolvem, suas atividades econômicas se tornam mais complexas e interligadas, assim, nos países em desenvolvimento, a dependência em relação às práticas da agropecuária e do extrativismo costuma ser maior. Então, lembra que eu falei? Países desenvolvidos, o setor da economia onde ele investe mais é no setor terciário. Então, no entanto, enquanto essas zonas vão se industrializando, o número de empregos e participação dessas atividades no meio econômico costuma diminuir. Atualmente, os principais países passam por um estágio em que as áreas do serviço e do comércio estão a exercer uma maior centralidade. Nos Estados Unidos, esses campos empregam quase 80% da população economicamente ativa. Então, o que é essa população economicamente ativa? São aquelas pessoas que trabalham registradas. Então, se você tem um emprego de carteira registrada, você é considerado uma pessoa economicamente ativa, tá? Então, a partir da leitura do texto, como você descreveria a realidade brasileira, considerando a população que ocupa cada setor da economia? Então, como é que é a população brasileira? De acordo com esse texto, vocês acham que a população brasileira ela trabalha mais no setor primário, no setor secundário ou no setor terciário? B. Quais os motivos que fazem com que os países desenvolvidos, a maioria da população, desenvolva atividades no setor terciário? Então, por que as pessoas estão trabalhando mais no setor terciário nos países desenvolvidos? Certo? Então, tem um porquê, já expliquei para vocês. 2 e 3, vocês vão observar esse gráfico. E como eu já ensinei para vocês como é que analisa gráfico, vocês vão observar aqui, ó. Aqui está a porcentagem. Aqui embaixo está o ano. Aqui está a legenda. Então, ó, o que esse gráfico está falando? Ele está falando da população economicamente ativa no Brasil e a distribuição pelos setores no ano desde 1940 até 2006. Então, ó, no ano de 1940, a maior parte da população economicamente ativa trabalhava no setor primário. Tá? A gente tem aqui uma pequena parcela, que é esse mais escuro, no setor secundário, que é na indústria, no setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. E a gente tem um pouco mais do que 20% trabalhando no setor terciário, certo? Então, vocês vão olhar ano a ano e fazer esse comparativo para poder responder a questão 2 e 3. A questão 2 fala assim, ó, no gráfico, como se comportou ao longo de quase 70 anos a população economicamente ativa que trabalhava no setor primário. Então, vocês vão olhar só essa primeira barrinha aqui, ó. Então, no ano de 1940, a população economicamente ativa no Brasil, no setor primário, era como? Depois, em 1960, em 1985, em 2001 e em 2006, certo? 3. O que ocorreu no mesmo período em que a população ocupava no setor terciário? Então, o setor terciário, como é que era em 1940, que é essa última barrinha? Em 1960, em 1985, em 2001 e em 2006. Como é que foi essa mudança? Exercício 4.
Pensando no município em que você vive, então pensando aí em Ibiraci, pesquise informações em diferentes fontes, como se apresentam os setores da economia para responder as questões a seguir. A população economicamente ativa, aí de Ibiraci, trabalha predominantemente em qual setor da economia? E por quê? Essa tá fácil, hein? Essa tá bem facinha. Então, qual setor da economia que a maior parte da população de Ibiraci trabalha? E por quê? B, na página 72. Realize uma breve pesquisa com os seus familiares, aí na sua casa mesmo, em qual setor da economia a maioria trabalha. Então, é no setor primário, secundário, terciário? C, o trabalho informal, que é aquele trabalho que ele é sem carteira assinada, é uma realidade aqui no Brasil. A qual setor da economia essas pessoas pertencem? Então, essas pessoas que trabalham sem carteira assinada, elas trabalham em que setor? No primário, no secundário ou no terciário? Né? Lembrando que essa pergunta, a gente tem só fazendo um adendo sobre aquela questão que a gente estava falando do setor terciário, a maior parte da população, né, a gente vê que trabalha no setor terciário, trabalha sem carteira assinada, tá? E exercício 5. Observe os anúncios de emprego e classifique as ofertas de vaga por setores da economia. Então, ó, essa oferta de emprego aqui, ó, é para qual setor da economia? Primário, secundário ou terciário? E esse aqui, ó, é para qual setor? Primário, secundário ou terciário? Certo? Então, essas atividades que eu passei para vocês, vocês podem me mandar até sexta-feira, às 18 horas, certo? Então, um beijo e até semana que vem.